Meus irmãos, então a gente teve assim, um entendimento sobre a visão bíblica do eu, né? Nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus se relacionava com nós de maneira perfeita, até que entrou o pecado. Entrou o pecado e esse homem que era íntimo de Deus, que desfrutava de um relacionamento com Deus, esse homem agora é um pecador. Ele agora é inimigo de Deus. E todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus, da presença de Deus. E aquele homem que desfrutava de presença íntima de Deus, constante, agora foi perdida por causa do pecado. E nós agora somos caídos, depravados, totalmente depravados, né? Às vezes a gente se assusta com algumas pessoas que a gente às vezes conhece de longe, ou com alguns contextos de histórias que a gente vê, de coisas que as pessoas fazem, e você fala, nossa, eu não sabia que essa pessoa fazia isso, ou teve coragem de fazer isso. Mas é porque, meu irmão, no seu coração há um potencial para fazer atrocidades. Se não é o Espírito de Deus em nós freando. Por isso que quando você vai ler Romanos 1, é interessante que a Bíblia vai dizer assim, que o juízo de Deus para aqueles que corromperam a glória dele, adorando a criação, a criatura em vez do Criador, Deus os entregou às próprias paixões. A ideia ali é que Deus tirou o pé do freio. Por isso que a pessoa cada vez mais ela se afunda no pecado. E o juízo de Deus, olha tanto que é interessante, o juízo de Deus é que Deus tira o pé do freio da minha vida e da sua. Olha que terrível Deus nos entregar as nossas paixões, e a gente vai ver um pouco disso hoje aqui, Deus nos entregar os nossos desejos mais horríveis, as nossas vontades. E aí eu e você nos afundamos na vida fazendo atrocidades. E isso faz parte do juízo de Deus para aqueles que corromperam o nome de Deus, profanaram o nome santo do nosso Deus. Mas em Cristo Jesus, né? Lá em Gênesis 3, a promessa é cumprida, né? A promessa de Gênesis 3 em Jesus ela é cumprida. E em Cristo agora nós temos redenção. Nós temos solução, nós temos salvação. E agora esse homem que era inimigo, agora por causa de Cristo, nós temos paz com Deus. Por causa da graça da salvação, nós temos paz com Deus. Graça e paz, meu irmão, porque nós recebemos de Deus graça e paz. E agora eu quero falar com vocês um pouco sobre esse tema de como as pessoas mudam. Vou trazer um gráfico para nós aqui, para a gente... Isso aqui, tem 2 anos que eu estudo isso aqui, e como tem me ajudado. Eu não vou terminar isso aqui hoje, então eu fiquei tranquilo, mas eu vou imprimir um papel com desenho, num tamanho assim, para você pregar na geladeira, para você olhar só para a figura, e você vai começar a desenvolver, treinar o seu coração. A gente vai ver isso aqui. Isso aqui tem me ajudado muito a viver a vida de maneira que agrada a Deus, né? Então isso aqui, meus irmãos, não é para facilitar a nossa caminhada, mas é para nos orientar. E quando você está bem orientado, você tem uma caminhada mais leve, né? Então, conhecendo um pouco do nosso coração, a gente viu alguns textos. A Bíblia, ela traz esse texto para nós lá em Lucas, que diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque se não colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, né, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso, meus irmãos, que tudo está no... O problema do homem é cardíaco. O problema não é o problema. Nós vamos ver isso. O problema que você está passando não é o problema.
problema está no coração. Porque a gente vai perceber no decorrer das aulas que as mesmas situações em diferentes pessoas, elas causam diversas reações. Mas nós fomos treinados, por causa da nossa natureza caída, de colocar a culpa nos outros, né? Desde Adão, aí ó, eu estava aqui de boa, você foi me arrumar essa encrenca, aí a mulher olhou para um lado, não tinha ninguém para culpar, falou assim, então, eu estava aqui de boa, você foi colocar essa encrenca aqui. Então, nossa cultura brasileira, que se diz cristianizada, mas nós fomos muito influenciados pelo neopentecostalismo dos anos 90, dos anos 2000, né? E aí, o diabo, ele tem recebido tanta coisa na conta dele, né? Porque o diabo, ele só faz coisa. O que está acontecendo? O diabo está se levantando. E o diabo está fazendo tanta coisa, e o homem não é culpado de nada. Por quê? O diabo que fez, né? A mulher que fez, meu filho que fez, o patrão que fez, o pastor que fez, minha esposa que fez, meu marido que fez, né? Meu inquilino que fez, minha sogra que fez. E a gente não faz nada, a gente é uma eterna vítima, né? E a gente acostumou isso desses últimos 30 anos. O brasileiro pensa assim, está melhorando, mas a gente está indo por outro caminho pior ainda. Mas pelo menos esse, né? Que a gente tirou a culpa, está tirando a culpa do diabo. Eu fico pensando no dia do juízo, né? E o diabo vai falar assim, ó, esse aí, ó, 90% da lista, na verdade, às vezes que eu fui lá com ele, foi para aprender, desenvolver algumas técnicas para atentar os outros, porque ele é muito bom nisso. Então, meus irmãos, a gente vai perceber aquilo que a Bíblia diz, que o problema está no coração. O coração meu e seu é enganoso. Então a percepção nossa, ela pode ser enganada. Porque a Bíblia é clara. Árvore boa, fruto bom. Árvore má, fruto mau. Crente. Falso crente é falso crente. Como é que você observa? No fruto. Se eu chegar lá no pé de manga, o que vai ter lá? Manga. Se eu chegar no pé de manga e tiver mamão, tem alguma coisa errada, não tem? É sinal de que alguém não percebeu alguma coisa. Então, meus irmãos, o crente, o homem, é do mesmo jeito. A nossa vida revela o nosso coração. Não adianta você falar, não, você está enganado. Não, mas o fruto. Então, o fruto, ele mostra a qualidade da árvore. Olha para a minha vida, olha para a sua vida. Então, o intuito disso aqui é para a gente começar a aprender a olhar para a fonte do problema. A gente aprender a olhar para dentro e não olhar para fora. E quando você começar a atacar o problema, de verdade, você vai ver que o problema não é tão grande quanto você imaginava. Ele só vai ser mais difícil de resolver. Porque você vai descobrir que não é no outro, mas em você. E resolver o problema dos outros é fácil, né? Todo mundo aqui é especialista em paternidade. Todo mundo dá aula de ser pai, até você ser pai. Porque aí o seu filho está andando, e aí não tem como mais se apontar o dedo para o outro e falar, você não sabe criar filho, porque você também tem filho. Então todo mundo é especialista em tanta coisa, até ter a coisa, né? Porque quando eu e você devemos fazer, devemos trabalhar e devemos assumir uma responsabilidade em determinada área, aí a gente vai perceber que viver a vida, né, na perspectiva do outro é um pouco mais complicado. Tem um filme do Adam Sandler, muito interessante, porque tem uma mitologia sobre calçar os sapatos. Não sei se alguém já viu esse filme, é muito interessante o filme, né? Ele era um sapateiro e tinha uma mágica, tem um deus lá na mitologia. E você calça o sapato da pessoa, você se transforma na pessoa. E você vive a vida da pessoa. Então a ideia é mais ou menos isso. Talvez o maior problema dos nossos relacionamentos e conflitos
entre todos os tipos de relacionamento, marido e mulher, pai e filho, vizinho, igreja, é porque a gente não aprendeu a olhar na perspectiva do outro, não calçar o sapato do outro. Talvez você já deve ter ouvido essa frase ou essa ideia em algum tempo da sua vida. Tem que aprender a calçar os sapatos do outro, porque quando eu e você colocamos o sapato do outro, isso é aquilo que se chama empatia, né? Por isso que às vezes as pessoas não têm nem ideia do que é. Você é antipático. Não, antipatia é você não se colocar no lugar do outro. É você não sentar na cadeira do outro, não olhar com a visão do outro. E isso não faz com que o outro esteja certo ou errado, mas faz com que você consiga entender, mensurar. Né? Mensurar. Até nas situações semelhantes, a gente tem a mania de achar que porque já passou, a gente não vê a vida com os olhos dos outros. Né? Eu estava lendo sobre isso e eu achei interessante um exemplo. A pessoa chega em você e fala assim, eu não estou bem, estou meio depressiva. Aí você fala, nossa, eu também o ano passado eu também estava depressivo, mas graças a Deus eu estou melhor. E aí você, em vez de falar da pessoa, se voltar para o problema da pessoa, empatia com a pessoa, você volta para você. Aí a pessoa fala assim, então tá jóia. Que pena que eu não sou igual a você, que está aí todo feliz da vida, que conseguiu sair da depressão, e eu estou aqui um lixo, me sentindo nada, esgotado. E aí eu e você, como agente de transformação, como canal de Deus para trazer vida, a gente pisa na garganta das pessoas sem perceber. Porque a gente faz isso de maneira automática, ou não é? A gente não faz isso automático, porque o nosso coração ele é enganoso e a nossa perspectiva é de que eu vou lá dar uma levantada, né? Vou dar uma levantada no irmão. Não, eu também passei por isso. Olha para você ver, o irmão está com um problema. Aí você volta o problema para você. Você fala, não, eu também estava com isso, eu passei por isso, tem que ver. Ó. Graças a Deus eu também. Aí você coloca um peso maior nele, ele se sente um lixo, porque você é bom para caramba. Você conseguiu sair, ele não. E você, em vez de aí você acha que foi lá para estender a mão, você foi pisar no pescoço e enterrou ele mais. Isso é falta de conhecimento. Por isso que essas aulas, a gente vai começar a estudar isso um pouco, essa questão de aconselhamento mútuo. Porque é isso que Deus espera de mim e de você. Nós somos uns aos outros. Nós sustentamos uns aos outros. Nós corrigimos uns aos outros. Nós amamos uns aos outros. E se eu e você não tivermos esse entendimento do nosso coração, de como funciona realmente a coisa, a gente acha que está arrebentando. A gente acha que está top demais. É um crente 100%. E na verdade a gente é aquilo que Deus falou. Vocês para mim são nojo. Vocês são igual pano de menstruação. E pano de menstruar, imagina, você pega um absorvente usado, já é feio. Agora, e olha que o absorvente é arrumadinho, né? Bonito. Agora você imagina você pegar um mundo velho de trapo imundo. Que essa era a ideia, né? Eles não tinham em mente um absorvente organizado. Então, meus irmãos, a gente tem que entender isso. É conhecer o nosso coração, né? Tem razão. Está apertando o botão errado. Então, olha o texto de Jeremias. Conhecidíssimo esse texto. A gente vai desenhar um pouco desse texto, desenhar aquele outro texto de Lucas, vamos desenhar esse texto aqui, para que a gente comece a entender essas coisas. Então, vamos bem devagarzinho, eu não tenho pressa, vocês já sabem disso, né? 3 anos aqui, a gente já não tem pressa, a gente pode terminar isso aqui só ano que vem. Para a gente ir devagarzinho, se alguém quiser interromper, não tem estresse, tá? Se eu não souber responder, na próxima aula a gente resolve. Então, a gente vai tentar desenhar isso aqui, para que isso aqui fique claro na sua cabeça, como que funciona o negócio, né? Porque todo mundo conhece esse texto, ou alguém que nunca leu esse texto? Não tem, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui na minha Bíblia, porque ficar lendo lá, eu fico com o pescoço doendo. Então vamos lá. Jeremias 17, do 5 ao 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Alguém entende esse versículo aqui de maneira errada? A ideia que muita gente entende é assim, ó. Eu não posso confiar no Hélio, no irmão João, na Rosilda,
Porque maldito o homem que confia no homem. Maldito eu que deposita a minha confiança nele. Alguém entende assim esse versículo? Não? Hã? Hã? Você entende assim? Então vocês têm que falar, porque senão eu acho que vocês estão tão bem e aí nós não explica. Aí, ó, viu? Ele entendia assim. Eu também. Quem nunca usou esse versículo? Né? A gente vai consolar a pessoa que foi traída. Está vendo? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Está vendo? Não lê a Bíblia. Eu já fiz isso. Se você não fez isso, amém. Mas a ideia de maldito o homem que confia no homem é maldito o homem que confia nele mesmo. Olha para você ver a sequência do versículo. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, não está falando do outro, está falando de você. Maldito o homem que confia nele mesmo. Maldito o homem que tira os olhos de Deus, que põe o coração nele mesmo, que centra a sua vida nele mesmo e faz da carne, olha para você ver o texto, a carne, ele está querendo remeter da fragilidade da sua força, do seu poder, da sua inteligência, da sua vida, que faz da sua vida a sua força, a sua solução é você mesmo. Então, maldito o homem que confia nele mesmo para resolver problema. Maldito o homem que confia nele mesmo para sair do problema. É isso que o texto está querendo dizer. Agora ficou claro? Então, olha para você ver, se você interpretar nessa dinâmica que eu não confio no Valdeir, não confio na Rosilda, eu entro em contradição com a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, amar ao Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como que eu vou me relacionar com você sem ter confiança? Tem como? Como que eu vou casar com a minha mulher se eu não confio nela? Como que eu vou me relacionar com os meus filhos sem ter confiança? Como que eu vou viver na igreja sem confiança? Eu preciso do meu irmão, é uns aos outros. O meu irmão tem dom que eu não tenho. O meu irmão passou por coisas que eu não passei. Então, meus irmãos, esqueçam essa ideia de que eu não tenho que confiar em você, eu não consigo confiar em você. Você tem, é uns aos outros. Tem pessoas, por exemplo, no relacionamento conjugal, que elas querem sustentar o relacionamento entre elas mesmas. Não, eu não confio no meu cônjuge, mas eu sustento essa dinâmica. Não. Senão é antibíblico. Mas vamos lá, porque o nosso assunto é outro. É só para a gente ter uma correção. Né? Não tem como você viver uma vida sem confiança. Por isso que, olha para você ver, pensar biblicamente. Né? Eu não estou com pressa, a gente pode ir organizando bem. Pode falar. Não, mas é o que eu estou falando, é porque você tem na cabeça que era essa a ideia do texto, não é? Mas o texto não está querendo dizer isso. O texto está querendo dizer você confiando em você mesmo, é a sua autoconfiança. Por isso que a Bíblia, o que a Bíblia condena? Em toda a Bíblia você vai ver, a Bíblia condena a autoconfiança, a autodependência, né, a independência, a confiança nele mesmo. Porque a gente não pode fazer nada. Jesus falou no Sermão do Monte, quem são vocês para acrescentar um segundo, um côvado, um metro na sua vida? Você não é nada. Então, quando a gente se depara com isso, a gente só ora, Senhor, eu errei, me perdoa, e segue a vida. Por isso que pensar biblicamente eu tenho que confiar em você, mas eu vou depositar a minha confiança em você, sabendo que Deus é quem sustenta todas as coisas. Eu confio na minha mulher cegamente, mas isso não quer dizer que ela não possa fazer alguma coisa comigo. Me trair, eu tenho essa consciência, porque ela é pecadora tanto quanto eu. Mas isso não quer dizer que eu não venha a depositar minha confiança nesse relacionamento, no relacionamento com os meus filhos, no relacionamento com os meus irmãos, entendeu? Por quê? Porque a minha confiança não está no relacionamento, está em Deus, que governa a minha vida.
E todas as coisas estão no poder dele. Então, se a pessoa vier a me trair, ela errou, ela pecou. Mas Deus tem o controle da minha vida. E a gente vai observar isso. Então, a ideia é essa. Agora todo mundo entendeu, né? E não fica mais fácil quando você entende o texto? Porque pensar biblicamente é isso. Senão você pensa que desse texto, quando chega lá na frente, você não consegue viver uns aos outros. Você não consegue viver a comunidade da igreja. Você não consegue se relacionar. Você não consegue trazer ninguém para dentro da sua casa. Porque você é um cara extremamente desconfiado. Por que você é desconfiado? Porque você não confia em ninguém. E quem não confia em ninguém não é digno de confiança. Porque ele vive um relacionamento de troca. Eu só confio em você na medida que você confia em mim. E aí é um relacionamento extremamente confuso. E é um relacionamento extremamente que não é um relacionamento. Entendeu? Mas vamos seguir. A gente vai falar muito sobre isso. E vamos que vamos. Então, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, observa, onde é que está o coração? Longe do Senhor. Por que ele fez isso? Porque o coração está longe do Senhor. E aí a árvore que é boa, dá fruto. Mas a árvore mal é porque o coração está onde? Longe do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto. Então, para você ver, ele pega a imagem da pessoa, a gente vai ver isso agora no gráfico. Ele pega a imagem da pessoa, essa pessoa que confia só nela, que afasta o coração do Senhor, ela é como o quê? Um arbusto solitário no deserto. E não verá quando vier o bem. Ou seja, tudo que acontece de bom, ela não percebe. O coração é corrompido. Antes morará nos lugares secos no deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Presta atenção nessa palavra, calor. Não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você consegue visualizar agora a Jeremias falando da minha vida e da sua vida, usando a imagem do deserto, de uma planta que está seca, de uma planta que está perto da água? Então ele está descrevendo aqui a nossa vida, né? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá esse coração? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Como a perdiz que choca. Não, esse é o resto, né? Não está ali não. Mas é só a sequência do versículo, entendeu? Alguém tem uma dúvida no versículo? Vocês conseguem visualizar que ele está mostrando na minha vida e a sua aqui? Coração que confia só nele, que está distante do Senhor, é como a árvore seca, inabitável. Não consegue perceber as coisas boas da vida, não consegue perceber as pessoas boas que estão ao seu redor, tudo está ruim. Mas a árvore que está plantada junto ao ribeiro, né? São árvores frondosas. Ele vai dizer, vem o calor, vem a sequidão, mas elas estão bem nutridas, dão bons frutos. Então, o coração é o problema, né? Marcos 7, 22, 21, 23 diz também, texto extremamente conhecido nosso, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. De onde que vêm os problemas? Então, tudo que acontece na minha vida e na sua, a maioria delas, né? É culpa de quem? Nossa, minha e sua. Olha o que vem do coração. Prostituição. Eu me prostituí, você sabe por quê? Eu vivo nessa luxúria, eu vivo, né, deitando com todo mundo, eu traio minha esposa, porque é difícil, né? As pessoas não me deixam em paz. Os jovens hoje é uma coisa complicada, né? Então,
a situação me forçou a fazer isso. Não, 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 não. É no seu coração, é de dentro para fora. Você faz porque está lá, que você gosta, você ama o pecado. O que mais que vem do coração? Os furtos. A ocasião faz o ladrão? Não. Coração do ladrão, já é coração de ladrão. Entendeu? A situação só evidenciou o quê? O coração. Então, furtos, homicídios, os adultérios. Eu não sei o que aconteceu. O que está acontecendo? Nossa, quando eu vi, eu já estava abraçada nos braços do moreno ou da morena. Não existe isso, meu irmão. O problema está onde? Coração. Avareza. Está na onde? Coração. Muquirana. O problema está de quê? Coração. Malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Tudo está onde? No meu e no seu coração. Então para de falar que o diabo está nervoso com você. Realmente o inimigo está nervoso. E ele anda ao nosso derredor procurando alguém para tragar. Quem que ele traga? Quem está cheio de corrupção no coração. Né? A presa mais fácil, né? Aquele que confia no próprio tesouro, no próprio braço, nos próprios recursos, na inteligência. Esses são os fracos, é onde o diabo vem. E observa, o diabo ele vai só criar situações para que o seu coração, que tem isso tudo aqui, ele só seja exposto. Por isso que todo homem é indesculpável diante de Deus. Todo homem. Porque isso aqui é o que tem no meu coração e no seu. E se você que está aqui nesta noite, ou nesta manhã, e se você nunca experimentou nada disso aqui no seu coração, nós vamos fazer um culto agora para você. Você é Deus. Porque eu já experimentei isso tudo aqui no meu coração e tenho até hoje que me policiar com praticamente quase todas as coisas. Por isso que a Bíblia vai dizer para mim e para você, o que eu e você temos que guardar? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o quê? Porque ele é o quê? Fonte da vida. Qual que é a coisa mais importante que eu e você devemos guardar? Coração. Por que que eu falo, a Bíblia fala, Deuteronômio 6. Vamos, Deuteronômio 6. Por que que a Bíblia fala assim, ó? Para os pais ensinarem, inculcarem nos filhos. É porque a Bíblia, ela está mostrando que é para você instruir o quê? Coração. Então, a palavra melhor não é educação, é treinamento. Filho, nosso coração, nós mesmos, no casamento, nos relacionamentos, a gente treina o coração. O que é treinar? É levantar todo dia cedo, ter regras e disciplina com que você come, com que você veste, né? Horário de treinar exaustivamente. Então a ideia de que você chega no seu filho, ou chega em nós, né? O pastor chega no púlpito e fala, ó, então assim diz o Senhor, não faça isso, e puf, você vai embora. Por isso que está cheio de gente que acha que é crente e não é crente, entendeu? Por quê? Porque não tem o coração treinado. É você pegar o ensinamento e aplicar. E aí, se não deu certo, você faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Porque você está treinando um coração que é rebelde. Você está treinando um coração que muitas vezes ele está em rebelião contra Deus. Então a gente tem que entender essa dinâmica. Quando eu e você entendermos que o problema está no coração, a gente vai começar a melhorar os nossos relacionamentos. Principalmente o relacionamento com Deus. Por isso, meus irmãos, que você só conhece a si mesmo conhecendo a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, você se conhece. Porque diante da sabedoria, da potência, onipotência, do poder, né, do amor, da longanimidade, de tudo aquilo que Deus diz que é, quando eu me achego diante dEle, né, na santidade, naquela, vamos usar a imagem da luz, quanto mais eu chego perto da luz, mais claro fica a minha vida.
Então, quer conhecer o seu coração, quer conhecer você, se achegue cada vez mais, com força, com vontade, com intimidade, com intenção ao Senhor. Porque aí você vai conhecer o seu coração e você vai perceber cada vez mais que você precisa urgentemente do Espírito Santo de Deus na sua vida. E aí a gente vai parar de olhar para o outro como quem olha de cima para baixo. Porque às vezes a gente julga o outro baseado em nós mesmos. A gente julga o que o outro faz baseado nas nossas intenções. Olha tanto que isso é perverso, e a gente faz isso. Você não julga o outro pelo que você já passou, mas você julga o outro pela intenção do coração, que se você vivesse aquilo, você faria assim, assim, assim. Então ele é burro, ele é ruim, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo. Por quê? Porque você se julgou antes, mais capaz, mais superior, e mais, e mais. E aí você percebe como que a gente faz isso no automático? Assim, ó. Como que a gente vive? Então, meus irmãos, por isso que eu e você devemos guardar o coração. E esse coração tem que estar guardado aonde? No Senhor. Então, vocês conseguem perceber, vamos pensar aqui, ó. Você consegue perceber que agora, olha para a sua vida, olha, a gente vai ampliar isso, mas olha para a sua vida, como que você responde às coisas que acontecem na sua vida, em todas as camadas da sua vida. Quem está governando a sua vida, o seu coração, é mesmo a palavra, é mesmo o Senhor? Como você responde, né? A gente vai ver isso. É mesmo o Senhor? Então, a imagem que eu quero que vocês nunca percam de vista é essa daqui. Ó. Depois eu vou fazer um recorte para vocês colocar onde vocês quiserem. A imagem é essa aqui. Ó. Árvore boa, bons frutos. Onde que está a raiz? Porque quem que alimenta a raiz? Ou quem que alimenta a árvore? A raiz. Você nutre o quê? A raiz. E quem vê a raiz? Ninguém, só Deus. Por isso que Deus falou aqui, ó, vou dar uma dica para vocês verem a raiz. Olha para o fruto. E aí quando a gente olha para essa descrição aqui, a gente vai entender, né? Lembra que Jeremias falou sobre o calor. Quando vem o calor, então o calor aqui são o quê? As situações da vida, que eu e você passamos. Todo mundo tem problema na vida. Agora, quando alguma coisa acontece aqui, como eu e você responde na vida, vai determinar o que tem no nosso coração. Coração longe de Deus, maus frutos. Coração em Deus, bons frutos. Mas esse coração, ele precisa, né, por exemplo, para dar bons frutos, ele precisa de ir aonde? Na cruz. A gente vai ver isso, né? Então, circunstâncias. Vamos começar por essa aqui. E a gente vai passar por cada quadradinho desse aqui, ó. Circunstâncias. Circunstâncias. Meus irmãos, é o calor. É o calor. As circunstâncias é o calor. É aquilo que acontece na minha vida e na sua. Então, quais são as circunstâncias da sua vida hoje? O que você tem passado? Nas finanças, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos com as outras pessoas. O que você está passando na família, no casamento, com os filhos, na igreja, em qualquer ambiente. Pensa, circunstâncias, o calor, o que tem acontecido? O que tem acontecido? Né? Porque, entenda, meu irmão, a gente vai bem devagar para ninguém esquecer disso. O calor aqui, ele é o ambiente. Envolve aqui todos os fatores externos de sua vida, incluindo bênçãos e dificuldades. Tentações, pessoas difíceis, pontos fortes ou fraquezas, relacionamentos,
Desafios no trabalho, problema no casamento, problema na igreja, questões de saúde, cronograma, desafios na criação dos filhos, pressão da cultura, estresse financeiro, expectativa nos outros que a gente cria, dificuldades no ministério, etc, 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 etc. Tudo isso está aqui, nas circunstâncias. Tudo é circunstância. Isso eu e você não temos o controle. A gente entrou na vida como, pensa um ônibus andando com a porta aberta. É o ônibus da vida. Quando a gente chegou aqui, o ônibus parou para nós? Não, a gente teve que, você pulou dentro do ônibus com a porta aberta. A vida é assim, né? Os nossos filhos chegaram na nossa vida, o ônibus estava andando, eles entraram na nossa vida. A gente entra, as circunstâncias vêm e não tem o que você fazer. Você não tem controle. Você não tem controle. Então, quais são essas fontes de calor? Pessoas. Pessoas são fontes de calor, são fontes de circunstâncias, não são? Quantos de nós, às vezes, falam, por que você está assim? O que foi com você, Adão? Eva, a mulher que o Senhor me deu. Estava de boa aqui. Até que o Senhor mandou esse calor, essa circunstância, e abalou todo o meu sossego, minha estrutura estava bem. Pensando bem, eu nem precisava dela. Mas depois que o Senhor mandou ela, na minha vida, eu estava bem, meu primeiro filho foi bem, meu segundo... Não, mas é porque eu estou falando assim, mas é porque é por isso que eu falo para você, a imagem da circunstância, como que o nosso coração muda a perspectiva. Porque um coração corrompido, ele faz uma leitura errada. Você quer ver uma coisa que eu estava lendo e eu achei fenomenal? E a gente faz isso. Você quer ver uma ideia? É porque assim, nós temos a tendência a traduzir a vida que nós estamos passando hoje de uma maneira totalmente ilusória. E aí, a nossa percepção errada da vida hoje faz com que a gente, por exemplo, olhe para trás e tenha uma percepção mais errada ainda daquilo que aconteceu e da condição. Vou dar um exemplo prático para a gente entender. Todo mundo aqui já ouviu assim, não, tempo bom é quando eu não estava na igreja, né? Só foi eu entrar na igreja, minha vida foi um caos. Todo mundo que já ouviu essa expressão? Todo mundo que já ouviu. Rapaz, a minha vida era boa. Quando eu entrei na igreja, desmontou minha vida. Não, rapaz, você tem que ver, nossa vida, nosso casamento, a gente passeava, a gente tinha dinheiro, né? Rapaz, que casamento bom. Quando entrou os meninos, quando entrou, então o que acontece? A nossa leitura errada hoje faz com que a gente olhe para trás e faz igualzinho o povo no deserto, lá em Números. O povo fica com saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Aonde que está escrito na Bíblia que eles comiam pepino e cebola? O que eles eram no Egito? O que você era antes de Cristo? Morto. Espiritualmente, condenado, você estava no inferno. Então o que acontece? A nossa percepção errada hoje da situação faz com que a gente olhe para trás e fala, tempo bom era quando eu estava lá. Tempo bom quando eu não estava na igreja. Como que ele é bom? Você era morto, você era condenado ao inferno, você estava sem Cristo. Não tem situação pior do que essa. Você está entendendo a nossa percepção? Os egípcios estavam lá, a gente está com saudade das cebolas. Que cebola? Eles eram escravos. Eles eram escravos. Debaixo de chicote, não tinha vida boa não, a vida deles era dura. A partir do momento que a Bíblia fala assim, morreu José, levantou um faraó que não conhecia ninguém, ele escravizou o povo e foi só chicote. Mas o problema é que a gente olha para a vida hoje e fala, eu estaria muito melhor sem você, eu estaria muito melhor sem isso, eu estaria muito melhor com aquilo. Então você observa tanto que o nosso coração, ele é enganoso, e se eu e você não estivermos com o nosso coração conectado na videira, a gente tem uma percepção da vida e a gente vai ver aqui, aí a gente responde ao que acontece de maneira errada, né? Então, o ambiente também é fonte de calor, por isso que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm.
Tem ambiente que é propício para o pecado. A gente, por exemplo, todo mundo aqui tem família descrente, né? Todo mundo. Aí às vezes você vai para o aniversário da família, aí o pau quebra, menino. Tem de cachaça para cima e de orgia para baixo, tem tudo. Então pega de mamana caducando. Você é crente, é seu irmão, seu cunhado, às vezes é seu pai. Como é que você não vai prestigiar o aniversário? Né? Você tem que ir lá. Você tem que dar um bom testemunho. Você é crente. Por isso que Jesus falou assim, ó, peço que não tires do, mas livres do mal. Em momento nenhum, Jesus falou assim, ó, vaza. Traça uma linha invisível e se tiver descrente, você vai para o outro lado. Não é isso. A Bíblia manda a gente ser luz, ser sal. Então, você está num ambiente desse, por exemplo, você vai para um ambiente cheio de cachaça. Qual que é a dica? Liberou o almoço, você comeu, você vaza. Porque onde tem cachaça é depois do almoço que começa as baixarias. Porque no comecinho é aquele abraço da família, amigo que você não vê há tempo, as conversas são boas, né? Eles estão começando a beber, aí liberou o almoço, você encheu o pandu e ó, vaza. Porque depois que a cachaça subiu para a cabeça, aí começa a cobrar dívida, começa a rever história, e aí todo dia, toda semana você vê na internet cunhado esfaqueando cunhado, sogro esfaqueando, igual lá em Goiás agora o sogro esfaqueou o genro, irmão esfaqueando o irmão, porque ninguém vai, olha para você ver, por que usa sempre faca? Porque ninguém foi lá para matar alguém, foi? Não, ela foi lá para ver, para estar junto, para rir, mas aí na hora da raiva, na hora que o coração aparece, mata. Olha a tragédia. A Bíblia falou para você não ir? Não, mas falou para você dar um bom testemunho. Então, o crente inteligente, ele observa o ambiente, porque o ambiente é uma fonte de calor. Porque o ambiente, já pensou, você é um crente firme, santo, você está num ambiente desse, na hora errada, o pipoco estoura, quem está lá? Às vezes sobra para você, você vai separar uma briga, igual a gente sabe de história, que você toma uma facada, você morre porque você estava lá. Você está entendendo? A culpa foi de quem? Sua que não olhou o ambiente. Então, observe que você pode estar lá? Pode. Tem como você estar lá? Tem. Mas você precisa de estar lá o tempo inteiro? Não. Tem uma hora, meu amigo, que a luz acendeu. É igual, não sei se você já viu, paraquedista, ele fica dentro do avião pronto para saltar, mas ele só salta na hora que a luz verde acende. A luz vermelha fica o tempo inteiro assim, ele está prontinho para o salto. Ele está aqui, ó. Quando a luz esverdia, meu amigo, a porta já está aberta, ele só... Então, o crente do mesmo jeito, você chegou num ambiente, a luz está vermelha. Na hora que ela esverdeou, você... Sai, meu amigo, sai. Hã? Mas eu estou falando assim, fazendo analogia, é boa colocar o contrário. A luz está verde, a hora que ela vermelhou, você... Então assim, dá para a gente perceber o ambiente? Claro que dá. O problema é que às vezes os nossos desejos, a gente lá no fundo gosta do ambiente, gosta das piadas sujas, gosta da conversa fiada. Então, Satanás também é uma fonte de calor, claro que é. Claro, ele anda ao nosso derredor. Ele pode criar situações, claro, na vida de Jó, né? Quem que foi o autor principal? Foi Deus que começou a parada. E aí, você viu meu servo Jó? Hã? Crente fino aquele ali. Mas também o senhor dá tudo para ele? Não, então vai lá. Aí imagina, o diabo já fica enfurecido comigo e com você. Agora você imagina ele com sinal verde, podendo entrar com tudo. E olha só, Deus falou para ele, faz tudo que você quiser, só não mata. Gente, que vida, hein? Já pensou? 10 filhos, você enterrar os 10 de uma vez? Hã? Não vou nem falar de dinheiro. Perder dinheiro, você trabalha. Agora, imagina você enterrar 10 filhos. E a mulher está lá firme e forte. Olha para você ver a história tanto que é bonita. Deus preserva a esposa. Ninguém fala nada. A esposa não ficou doente. A esposa está firme. E a esposa está lá. Em vez de ser canal de bênção, o que ela fala para ele? Amaldiçoa seu Deus e morre. Eu fico pensando, coitado do Jó. Imagina, o cara coçando com caco. A desgraça. Aí a esposa, em vez de falar, meu amor, nosso Deus é poderoso. Nu nós dois viemos e nu nós voltaremos. Deus está no controle de tudo, aguenta firme que eu estou aqui. O que ela faz? Amaldiçoa esse Deus e morre.
Não valeu a pena você viver justamente igual você tem vivido. Não valeu a pena ensinar os nossos filhos. Não valeu a pena você... Não valeu. Ó, já parou para pensar? E a mulher sadia. Que Deus está querendo trabalhar no coração de quem? De Jó. Então as circunstâncias... Ou então nós mesmos podemos ser as circunstâncias, né? Talvez você tenha um ponto forte, um ponto fraco do seu caráter, da sua personalidade, saúde, doença, aparência, tudo isso aqui são circunstâncias. Já pensou? Você chega lá no médico e ele fala: Rosilda, diagnóstico para você é 6 meses de vida. Já pensou? Não tem o que fazer. E se você tiver, geralmente os médicos ateus fazem assim, né? Se você tiver uma religião, Deus se apega, que para você agora, vou te dar remédio para você sentir pouca dor, vou até mandar você embora para casa, não tem mais o que fazer. Circunstâncias. Como é que você responde às circunstâncias? Isso vai mostrar o quê? Nosso coração. Aí é nessa hora que o coração fica evidente. Imagina, nós vamos fazer aquela fezinha, não vamos? Você não vai jogar na Mega da Virada? Vai ou não vai? Vai não? Tá. Eu vou. Se eu estiver passando perto da loteria, da lotérica, né? E ela estiver vazia, que estiver cheia, eu não entro. Ah, não, mas hoje pode fazer na internet, né? Vamos fazer. Um númerozinho só, uma jogadinha. Já pensou? Eu estou lá do dia 1º para o dia 31 e canto os números que eu marquei. Eu ligo para vocês aqui e falo: ó, quero dizer para vocês que eu tenho dinheiro mais do que Lucas do Rio Verde inteiro. Eu vou comprar. Tem aquele cara da internet, não tem? Que você está me insultando? Né? Você está achando que eu sou pobre? Você já viu isso? Tem um cara na internet que ele é engraçado, né? Ô, o senhor está querendo... você está me confundindo com pobre, rapaz? Já pensou, você recebeu a notícia que você ganhou 300 mil? Eu nem sei o que é 300 milhões. Você nem... Imagina, como é que você recebe o impacto? Imagina o Danilão ganhando 300 conto, vai chegar lá no João, segunda-feira, na mesa dele, assim, vai subir em cima da mesa. Todo funcionário público tem esse sonho. No quartel, então, no quartel, todo mundo tem esse sonho. O dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou chegar. Eu não vou nem falar as palavras feias que a gente falava, mas vou subir em cima da carteira do coronel. Vou falar umas verdades para ele, que está aqui guardado. Né? Você vai naquele cunhado. Eu conheço a história de um cara, real. Ele é tio de um amigo meu, amigo de infância. Amigo. Sabe aquele amigo que você fica 20 anos sem conversar? Eu conheço a família dele. Ele estava no casamento do meu pai e da minha mãe, a mãe dele. Amigo. O tio dele era aquele patinho feio dos irmãos. O tio dele, porque um era bancário, o outro era professor, o outro era delegado da Polícia Federal. Todo mundo assim, bem de vida, todo mundo arranjado na vida, todo mundo financeiramente tranquilo. Para a sociedade era aquela... Mas ele era o patinho feio. Ele não estudou, ele era agricultor. E agricultor é aquela dificuldade pobre, né? E ele casou com uma mulher que tinha um pouquinho de dinheiro na família, terra. Então ele era humilhado de tudo quanto é jeito. Ele era humilhado de tudo quanto é lado. Rapaz, esse cara jogava na Loto Fácil. Aquela de 12 números, né? Rapaz, ele ganhou 12 milhões. 12 milhões. Você acha que o patinho feio, quando ele ganhou 12 milhões? Sabe o que ele fez? Ele ligou para os irmãos dele todo. Porque assim, ele tinha uma vida difícil. Ele tinha uma vida difícil e vira e mexe os irmãos. E os irmãos, olha para você ver que é interessante. Os irmãos estavam fazendo vaquinha para levantar um dinheiro para ele. Porque irmão, né? E aí quando todo mundo estava preparado, assim, aquela dificuldade, né? E a mãe do amigo meu, que é a irmã dele, aquela dificuldade, precisava de pagar um negócio lá e não tinha dinheiro para nada. E assim, gente, nós precisamos de ajudar o fulano e tal. Aí ele chegou e deu um presente para cada um. 12 pau. E ele podia fazer o quê? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. E vai ver Jesus brilhando em você. Olha só que música do Satanás. Você está no palco, todo mundo te assistindo sua vitória, e Jesus brilhando em você. Isso é do diabo.
Então, meus irmãos, imagina. Então, assim, nós mesmos podemos... Porque assim, o dia que tiver dinheiro, eu vou te ajudar. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu te socorria. Se eu pudesse, eu fazia. Só que você não faz, não é porque você não pode, é porque o seu coração é mau. Você não precisa de ter para ajudar. Você ajuda com o que você tem. Entendeu? Você pode ver que lá nos Tessalonicenses, se não me engano, a melhor oferta das igrejas era a igreja mais pobre. Então, meus irmãos, Deus também pode ser uma fonte de calor, de circunstâncias, não pode? Não foi o exemplo que a gente falou de Jó? Quem começou todo o esquema foi Jó, não foi Jó, foi Deus. Deus olhou para a situação e falou assim, agora você imagina. Eu fico pensando, Jó chegou no céu, depois da sua jornada terrena. E aí ele vai descobrir que tudo aquilo foi armação de Deus. Graças ao próprio Deus que ele estava transformado. Transformado. O corpo físico aqui, mas ele já estava em estado de glorificação. E ele devia ter falado assim, Senhor, como é que você me apronta uma dessa, Senhor? Você está doido? E eu achando que era o inimigo, o Senhor me aprontou uma, Senhor. Porque você parou para pensar que Jó morreu sem saber o que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu com Jó? Jó não sabe. Sobe agora que ele chegou lá no céu. Então o próprio Deus, meus irmãos, pode colocar situações na minha vida e na sua. Deus, Ele cria, Ele é o Deus soberano. Tem aqui mais uns minutinhos ali no meu relógio. Nunca na sua vida negocie a soberania de Deus. Então todas as vezes que a soberania de Deus estiver em choque com aquilo que você acredita, levanta a cabeça, balança e volta para a soberania de Deus. Esqueça você e eu, nessa mente finita que nós temos, a gente administrar a soberania de Deus e a nossa responsabilidade é difícil. Porque tudo que acontece na minha vida e na sua, nós somos os culpados e responsabilizados por Deus. E Deus, ao mesmo tempo, Ele é fonte de tudo que acontece na minha vida e na sua. E a Bíblia, ela não tem a intenção nenhuma de te esclarecer o porquê disso e como isso funciona. É uma mente que está acima da nossa. Deus, ao mesmo tempo que Ele está imanente, Ele está com a criação, Ele é fora da criação. Ele é um Deus altíssimo, insondável, Ele é o Deus. Então, Deus, Ele pode fazer todas as coisas, porque Ele é Deus. A gente lê o texto aqui, você não viu, Ele falou assim, é por causa do meu nome. Não é por causa de vocês, é por causa do meu nome. Eu sou Deus. Por isso, meus irmãos, que eu e você que conhecemos esse Deus, nós glorificamos a Deus. Por isso que a doutrina não serve para nos informar, serve para nos transformar. E a soberania de Deus não é para nos causar desespero, mas é para causar em mim e você a adoração a Deus. Porque Ele pode todas as coisas, Ele faz todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas, eu e você não. Então Deus pode ser fonte de calor na minha vida e na sua. Deus pode. Nós temos o controle, como nós vamos ver depois, né? Nós temos o controle como nós respondemos às situações. Quando o calor vem, você tem a oportunidade de arrumar um guarda-chuva. Quando o calor vem, você tem a oportunidade de entrar numa sala e ligar o ar-condicionado. Ou você tem a oportunidade de sair com a cabeça do sol, queimando os neurônios, queimando a pele, dando insolação. E a gente vai trabalhando isso bem devagarzinho. Amém? Alguma dúvida até aqui? Nadinha?